Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Vamos olhar agora para o Brasil. Em meio à pressão do Congresso, o governo libera quase 2 bilhões de reais em emendas parlamentares. A gente fala agora sobre esse assunto com a Carol Rosito. Daqui a pouco a gente acompanha a reportagem da Carol Rosito. Marina Demora, então, está com a gente para falar sobre a expectativa do dia. Porque é isso, né, Marina, que a gente vem destacando desde aqui do início da abertura do novo dia. Nesse momento de muitas negociações aí em Brasília, vem a liberação desse dinheiro. Exatamente, Carol. E depois de muita cobrança dos parlamentares, viu? Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República informou que os recursos estarão disponíveis nas contas das prefeituras e das entidades beneficiadas ainda nessa sexta-feira. A gente lembra que o total liberado é de 1,7 bilhão de reais em emendas parlamentares. Desse montante, segundo o Planalto, 1,2 bilhão é referente às chamadas emendas PIX, né, as transferências especiais. Outros 228 milhões são referentes às emendas individuais e outros 300 milhões em emendas de bancada estadual. O pagamento dessas emendas, é importante a gente lembrar, ocorre em meio à votação do pacote de medidas fiscais, que é prioridade para o governo federal. Prioridade para o presidente Lula e a cobrança, e em meio à cobrança dos parlamentares em relação ao pagamento dessas emendas como condição para dar viabilidade ao andamento das matérias lá no Congresso Nacional. A gente lembra que toda essa discussão, esse imbróglio se arrasta desde o mês de agosto, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, decidiu suspender o pagamento das emendas individuais, exigindo uma maior transparência, uma maior rastreabilidade em relação a esses pagamentos. Na semana passada, dia 2, Dino liberou a execução das emendas, mas acabou apertando mais as regras em relação ao pagamento delas, o que fez com que esse pagamento acabasse sendo dificultado. Aí a Advocacia Geral da União entrou em campo, tentou pedir, né, para que Flávio Dino revesse a sua decisão, mas Flávio Dino não voltou atrás. Esse pedido foi rejeitado, portanto, pelo ministro. E aí a gente viu todo o mau humor do Congresso Nacional em relação a essa situação, ameaçando a agenda do presidente Lula. O presidente Lula, diante de toda essa situação, né, de todo esse entrave, na segunda-feira convocou o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para uma reunião de emergência. Inclusive, foi o último compromisso de Lula antes que ele fosse submetido à cirurgia na madrugada já de terça-feira. Então, Lula se reuniu com Lira e Pacheco e prometeu uma solução para esse problema, para que nessa semana o Congresso Nacional pudesse se debruçar, então, sobre essas pautas que são tidas como prioritárias pelo presidente. E aí, na terça-feira, já com o presidente operado, o Planalto publicou uma portaria para destravar o pagamento das emendas. O texto foi apresentado pelo Poder Executivo e busca trazer segurança jurídica, atender às exigências apresentadas pelo Supremo Tribunal Federal, altera algumas regras anteriores sobre a execução das emendas parlamentares, traz, por exemplo, que os parlamentares têm de apresentar um relatório sobre esse pagamento até o dia 31 de dezembro, mas isso não impede, então, que de fato o dinheiro caia na conta das prefeituras e das entidades beneficiadas, Carol. Então, hoje é o prazo que foi dado pelo Palácio do Planalto para que esse pagamento seja de fato feito, e aí a gente acompanha, claro, o desdobramento disso lá no Congresso Nacional, com as votações tendo andamento finalmente como deseja o Palácio do Planalto. Semana que vem será a última semana antes do recesso parlamentar, por isso tão importante para o Planalto esse esforço concentrado que está sendo feito lá no Congresso Nacional para que essas pautas sejam aprovadas ainda esse ano, viu?